Olá, pessoal. Boa tarde. Nós estamos aqui juntamente com o Irineu e com a Genira para a gente comentar sobre a questão da inteligência emocional e também resiliência. Nós estamos vivendo um momento um tanto que diferenciado, principalmente em decorrência da crise da Covid, e tem afetado praticamente dois públicos importantes da sociedade, que é o público jovem universitário, aquela pessoa que acabou de fazer a faculdade ou está fazendo a faculdade agora e com uma expectativa de ingressar no mercado de trabalho. E, por outro lado, nós temos também o empresário, que é a pessoa que emprega, enfrentando diversas dificuldades para manter a empresa ativa e também para receber esse público, principalmente porque nós estamos vivendo aí um período de uma recessão técnica no Brasil e também no mundo, né? Então, o PIB, por exemplo, está projetando ter um encolhimento de 5% em relação ao passado, já corresponde a uma recessão. Porém, se a gente for olhar bem essa questão de produção PIB, nós temos 95% de plena produção, que o país vai continuar produzindo. Então, os 5% tem que ter uma forte resiliência e também mudança de comportamento e enxergar que nós teremos 95% de produção totalmente ativa. Então, existe um público produzindo muito forte e essa facilidade de sair de um canal e ir para o outro também faz parte da resiliência. Então, nós convidamos para estar junto no nosso canal aqui da G-Company, que é um canal direcionado ao público jovem, também empresários, universitários. O Irineu, que ele vem de empresas, atuou dentro da Nestlé, como gerente, diretor de recursos humanos, também na Faber, João Faber, um período de transição e reestruturação de toda a diretoria. Então, ele tem uma experiência muito grande, tanto em formar o capital intelectual dentro das empresas, tanto quanto também de negociações com sindicatos, com as pessoas afins, formação de líder, avaliação de desempenho de pessoas. Ele vai estar comentando esse aspecto. E, do outro lado, nós temos a Genira, de que ela, além de atuar como consultora, também é pesquisadora sobre assuntos, gestão e comportamento de pessoas, com treinamentos dentro de empresas e também online. Os dois são parceiros da G-Company. Sejam bem-vindos os dois, então, nessa live que nós estamos gravando. Ontem nós tivemos algum problema técnico e hoje nós estaremos subindo definitivamente a gravação para ficar à disponibilização do público em geral e também já estaremos agendando um outro próximo encontro, que é esse aspecto de formação comportamental e comportamento do ser humano dentro das organizações, no mundo hoje totalmente em mudança e também com essa crise, onde estamos sendo testado constantemente a questão de resiliência. Genira, bem-vindo, pode começar então a sua apresentação e daí os dois vão se interlocutando e a gente pode ir entrando pausadamente também nos assuntos. Ok, obrigada, Alexandre. Obrigada, Irineu, pela nossa parceria aqui, né? Então, o tema resiliência, como o Alexandre já desenhou um cenário, né, atual agora da economia, da vida econômica dos empresários e dos estudantes que estão ingressando no mercado, onde isso tem um peso, mas também na vida pessoal, né, a resiliência, que é o nosso tema central aqui hoje da discussão, ela deve estar presente tanto na vida pessoal, com esse novo modelo de trabalho em home office, né? Então você leva a vida profissional para dentro de casa, apesar de que alguns já estão saindo, e também, né, aquelas pessoas que estão perdendo seus empregos, sendo desligadas, ou mesmo aqueles que já estão, né, nas empresas e estão tendo uma tensão, um estresse muito grande, né, para conseguir organizar esse novo mundo, esses novos modelos de trabalho, né, que essas mudanças e essa crise requer. Então, para a gente falar de resiliência, é importante que nós passemos também alguns conceitos e tracemos algumas paralelas, né, entre a vida profissional, pessoal e o tema inteligência emocional e resiliência, né?
Queria começar falando um pouco do que significa, né, esse termo resiliência. Inicialmente, nas suas origens, é um termo aplicado à engenharia, né, e a engenharia desculpa, a engenharia em relação aos materiais, né, que são aplicados para a construção ou para outros meios, e da física, né? E isso se trata da propriedade. O que é resiliência? É a propriedade que alguns materiais têm de sofrer impactos e poderem retornar à sua característica inicial, e eles voltam, digamos assim, fortalecidos, porque eles usam a energia que receberam no impacto. Porém, quando o impacto é excessivo, esses materiais podem romper, né? E o ser humano também sofre das mesmas questões, né? A psicologia, principalmente, além da administração e da sociologia, se apropriou desse termo, desse conceito, para tratar do comportamento humano, né? Inicialmente, a psicologia usou pesquisas junto a adolescentes e crianças que viviam em situações de risco, e elas perceberam que essas crianças tinham uma capacidade de enfrentar as adversidades, enfrentar os problemas, a escassez, todos os traumas e situações difíceis, e eles olharem o lado positivo dessas experiências e saírem delas fortalecidos e crescerem a partir delas. Então, em resumo, a resiliência significa isso, uma capacidade que o ser humano tem de receber esses impactos, olhar o lado positivo da situação e voltar à sua condição original, porém transformado. Usa a adversidade para se transformar. E, para isso requer duas competências essencialmente, né? Requer que a pessoa tenha equilíbrio emocional e flexibilidade mental. Quer dizer, são duas habilidades que não são treinadas, elas são desenvolvidas, né? Nós aprendemos a fazer isso. E essas duas habilidades, elas estão associadas ao que nós chamamos de inteligência emocional. Então, o que seria inteligência emocional, né? Até a década de 1980, a inteligência que nós conhecíamos corriqueiramente era o QI, né? O coeficiente de inteligência. Essas pesquisas sobre o coeficiente de inteligência vêm desde o início dos anos de 1990, né? Lá pelas décadas de 40, 50, o governo francês começou a investir mais nessa pesquisa para descobrir o que provocava, o que favorecia o sucesso dos estudantes, né, na escola, e o que dificultava os processos de aprendizagem, né? Então, até então, o que nós conhecíamos como um ser humano inteligente era aquela pessoa que tinha um alto QI e que era capaz de resolver problemas novos ou complexos de forma tranquila, né? Porém, já em 1995, Daniel Goleman, ele lançou um livro chamado Inteligência Emocional. Ele não foi, digamos assim, o que descobriu essas habilidades, mas antes dele, teve um outro psicólogo que começou chamado Gardner, e ele começou a verificar que as pessoas, ele começou a sofisticar os testes, né, que os testes até então eram mais estatísticos, com dados estatísticos e numéricos, e ele começou a perceber que o ser humano tinha outras inteligências, outras habilidades, que ele chamou de múltiplas inteligências. Aí, inteligência musical, sinestésica, e ele descobriu mais 7 inteligências. Não vou me aprofundar aqui, que não é nosso objetivo aprofundar nisso. Nós vamos poder depois associar isso com a nossa prática. Então, o Goleman se baseou em Gardner e criou esse conceito de inteligência emocional. Então, além do QI, ele percebeu que só o QI não era suficiente para garantir o sucesso de ninguém na vida,
estudantil ou na vida profissional, que requer, para esse sucesso, requer que a pessoa desenvolva o que ele chamou de QE, coeficiente emocional, ou inteligência emocional. Então, assim, do que se trata essa inteligência emocional? É do desenvolvimento do seu autoconhecimento e sua capacidade de se relacionar com outras pessoas a partir desse conhecimento que você tem de si mesmo. Você melhorar a sua comunicação com as outras pessoas e poder estabelecer relações onde você considere as necessidades do outro com quem você está lidando, não só as suas necessidades. Então, e como nós, seres humanos, vivemos sempre em sociedade, sempre em grupos, né? O ser humano ele só se desenvolve através das relações com os outros. Ele não nasce pronto, ele traz uma parte do comportamento dele no DNA, mas para ele se desenvolver, ele interage com outras pessoas. Então, quanto mais, de forma adequada, ele se relacionar com os outros, melhores resultados ele consegue, seja no trabalho, seja na vida pessoal. Em síntese, juntando, né, as duas coisas, para que eu tenha resiliência, eu tenho que ter essa capacidade de me conhecer e de ter domínio das minhas emoções, né? Então, o ser humano inteligente emocionalmente, ele tem domínio das emoções, ele tem autocontrole. Isso não significa que ele não sinta as emoções, mas ele precisa aprender a identificar e a expressar, né? Então, é esse autocontrole. Ele expressa de forma adequada na relação com o outro. Ele se comunica de forma adequada. Então, esse que ele não responde de modo instintivo a uma emoção, né? Ele tem um autocontrole e quando ele se expressa de forma adequada. Como que pode ser essa questão desse aprendizado, esse desenvolvimento da pessoa? Principalmente esse público que está chegando agora, ele tem uma barreira muito grande a ser vencida, porque a sociedade em si evoluiu, nós temos já uma sociedade praticamente pronta, é diferente de anos anteriores, de que você não tinha um título controller dentro de uma organização, poucos eram os médicos. Então, era assim, muito mais tranquilo estar sendo inserido dentro de uma sociedade como um todo. Hoje, a sociedade evoluiu, tem certos padrões previamente definidos, e um público de que ele precisa se inserir dentro desse novo mundo, que é esse público jovem. Qual seria o melhor caminho para ele vencer essa barreira de um modo seguro e rápido, porque o mundo também está em processo de mutação? Então, eu também queria fazer isso de modo seguro e rápido, né? Me desenvolver. Só que, assim, isso é o desenvolvimento do ser humano, isso é um dos problemas, Alexandre, que a gente tem hoje com as gerações mais jovens, o imediatismo, né? E eu costumo dizer para os meus clientes que falam assim, escuta, não tem como acelerar isso aí? Eu falo, olha, ainda não tem incubadora de ser humano para fazer com que ele se desenvolva mais rapidamente, né? Então, essa é uma das questões que a gente tem de dificuldade para lidar, principalmente com pessoas mais jovens, mas pessoas antigas também têm seus problemas de resistência, né? Normalmente, as pessoas buscam uma fórmula, né? Uma pílula mágica, daí tanto consumo de remédios, né, psiquiátricos, querem um resultado rápido. Só que o processo de desenvolver pessoas, ele não funciona por mágica, né? Então, é um processo mais reflexivo, não é mecânico, né? Você põe a pílula e pronto. Ele é mais reflexivo, ele requer autoconhecimento. Então, tem vários caminhos para ele fazer isso. Alguns caminhos são mais... Você pode resolver questões pontuais, né? Outros caminhos são mais longos. Por exemplo, quando se começou a fazer psicanálise, o indivíduo tinha que fazer 4 vezes por semana para conseguir se desenvolver. Hoje nós já dispomos de várias metodologias que conseguem nos ajudar com questões pontuais. Tem, por exemplo, o trabalho do coach, que você leva uma questão pontual ligada ao trabalho, mas de qualquer forma isso vai estar vinculado a uma origem na sua trajetória de vida, né? Então, o que o jovem, ou o velho, ou o novo, ou
está por vir precisa se dedicar ao autoconhecimento. Como é que eu sou, quem eu sou, quais são as minhas motivações, quais são as minhas dificuldades, para que eu possa examinar no que eu me constituo hoje, de poder fazer as transformações. E os caminhos são vários, né? Eu costumo dizer que pode ser uma terapia, pode ser um trabalho de desenvolvimento. Às vezes, num trabalho de desenvolvimento de time, você consegue que a pessoa tenha um avanço individual, porque ele se vê funcionando, né, dentro de um trabalho. Lá, trabalhando mesmo com as equipes, com o Irineu, várias pessoas que depois faziam depoimentos nesse sentido, né? A empresa promove um trabalho de desenvolvimento de equipe, só que no desenvolvimento da equipe inclui essa questão do autoconhecimento, para eu me relacionar com o outro, para ver como nós combinamos uma tarefa. Quer dizer, passa pelo indivíduo, passa pelo emocional do indivíduo. Só que o foco é nós aqui juntos para realizar essa tarefa. Como é que nós podemos evoluir enquanto pessoas e melhorar nossas relações? Isso, de alguma forma, também ajuda as pessoas a se desenvolverem, né? Eu acredito muito no trabalho de grupos, porque, assim, quando você faz um trabalho individual, você analisa mais a pessoa de modo estrutural, digamos. Você vai fazer um teste para ver sua personalidade, você recebe uma devolutiva, aí você se vê enquanto traços de pessoas. Mas quando você está interagindo com outras pessoas, num grupo de trabalho, por exemplo, ou num grupo de estudantes, esses traços eles se compõem de uma forma que traz o conjunto das relações, o tal processo de grupo, né? Que isso pode ser diferente. Meu traço pode ser diferente eu ocupando um cargo de líder, ou eu num grupo da igreja, ou eu num grupo... Ele pode funcionar de forma diferente. Então, quando você trabalha em grupos, você se vê funcionando, quer dizer, aquelas características em ação que podem se alterar dependendo do contexto onde você está. Porque hoje visualizamos assim esse público jovem que a gente fala bastante, que eles nos procura até no site, orientação, ou dentro da sala de aula, né? Eles são os públicos mais imediatistas, eles nasceram já com a época da internet. Sim. Por um outro lado, quando ele entra dentro das empresas, dentro de tudo isso que você está comentando, da resiliência, ele já encontra uma cultura organizacional já formada. E ele se depara, por exemplo, com um chefe de que, para ele chegar naquela posição, ele vem já de um conceito e de um conteúdo muito robusto, porque as empresas hoje são centenárias, a Nestlé, a Coca-Cola, a Embraer, a Petrobras, e assim por diante. Ela já tem uma certa cultura previamente definida. Então, eu gostaria de começar já a levar o nosso bate-papo de agora, tanto você participando, e também o Irineu já nos trazendo um pouco de como ele recebeu ou como ele visualiza esse jovem entrando dentro do mercado e as dificuldades dos empresários em tratar a resiliência de crise e também conter um pouco a ansiedade de que esse jovem ele também aprenda a fazer uma leitura do mundo onde ele está sendo inserido. Ok, Alexandre. Eu vou contar um pouquinho da minha experiência pessoal enquanto trabalhando como executivo da Nestlé e da Faber-Castell. Só para o pessoal que está nos assistindo, que vai ver esse vídeo, saber, eu e o Alexandre e a Genira temos uma história profissional que a gente se cruzou em determinados momentos da vida. Com o Alexandre, a gente se cruzou por um tempo na Nestlé, e com a Genira, eu cruzei com a Genira na Nestlé e na Faber-Castell. Na Nestlé, quando ela foi contratada pela direção de São Paulo para desenvolver um trabalho de formação de equipes de alta performance, formação de equipes de qualidade, ela foi lá e fez um trabalho muito grande de formação de equipes, desenvolvimento de habilidades sociais, habilidades emocionais das pessoas para o trabalho em equipe. Não é o caso de se entrar nessa questão aqui agora. E depois, quando eu fui à Faber-Castell, conhecendo já o histórico da Genira, eu trouxe a Genira para trabalhar com a gente o conceito de criação de equipes de alto desempenho na Faber-Castell. Por que isso? Conforme a Genira já falou, as pessoas não nascem prontas. Quando você pega um computador, o computador já sai da nova versão. Ele começa a versão 1, versão 2, versão 3. O computador já sai de uma versão pronta para a próxima. Quando nasce um computador novo, ele já nasce com todo o conhecimento. O ser humano nasce sempre do zero.
ele começa a andar, começa a ler, começa a aprender, então começa sempre do zero. E toda a cultura social acaba influenciando as pessoas, depende do meio que ele está, da possibilidade que ele está, onde ele foi criado, ele cria uma personalidade. Quando ele entra no mercado de trabalho, e aí ele encontra pessoas diferentes daquele meio que ele se formou e que se educou. E para o empresário, quando você quer uma empresa competitiva, você tem que trabalhar com diferentes pessoas. Se o empresário contratar uma pessoa que só pensa igual a ele, a empresa dele vai ficar no mesmo lugar. Se ele quiser uma empresa de progresso, uma empresa que aumente a produtividade, tem que trazer pessoas diferentes. E quando você tem que viver com pessoas que pensam diferentes, principalmente de novas gerações, começa aquele atrito sobre como eu sou, como são as pessoas. Então, isso sempre foi e eu acredito que sempre será. Toda vez que você incluir alguém numa equipe, a pessoa precisa se inserir adequadamente na equipe e a equipe precisa receber essa pessoa adequadamente. E essa é uma dificuldade com o ser humano. Então, nas empresas, nós temos aquelas pessoas que têm um alto coeficiente emocional e um alto resultado. Essas pessoas não são muitas preocupações da empresa, mas são os casos raros. Normalmente, nós temos as pessoas que têm quociente emocional médio e resultado médio, ou pessoas que têm resultados altos e quociente emocional baixo. Ou pessoas que têm quociente emocional alto e resultados baixos. Mas para a empresa, o mais interessante é que você tenha resultados de longa duração. Quando você tem lideranças, ou pessoas, ou grupos, ou pessoas que pertencem a um grupo que tem o quociente emocional baixo, tá certo? Mesmo que eles tragam resultados de imediato ou de médio prazo, não se perpetua para o longo prazo. Porque ou essa pessoa não se adapta à equipe, ou a equipe não se adapta ao indivíduo e acaba se separando. E você acaba perdendo uma pessoa de bons resultados porque o grupo não aceitou, porque ela não aceitou o grupo. Ou o inverso também acontece. Pessoas que têm alto quociente emocional, mas não tem capacidade de produzir resultados. Então, você tem que habilitar essas pessoas a utilizar essa sua inserção no grupo de trabalho, essa sua qualidade emocional, para foco nos resultados do trabalho. Enfim, tem diversas formas, diversas necessidades que a organização tem. Então, a empresa, quando faz isso, foi o trabalho que a gente sempre fez, sempre vai ser feito nas empresas, sempre vai ser necessário trazer gente com especialidade para fazer isso, é fazer com que as pessoas, a partir das suas características pessoais, das suas diferenças pessoais, se insiram nos grupos com foco naquele resultado que se precisa, que é o resultado do negócio. É isso que, basicamente, a empresa tem que ver. Quando o indivíduo, olhando pelo outro lado da moeda, o indivíduo jovem ou o indivíduo novo entra numa organização, ele sente o mesmo desafio. Eu vou entrar num grupo novo. Esse grupo já existe. Então, é muito claro, muitas pessoas não têm claro, ao contrário, que quando eu vou entrar em um grupo novo, eu é que tenho que me adaptar ao grupo. Eu não posso esperar que o grupo inteiro se adapte a mim. Não posso. Isso não significa abrir mão das suas novas ideias, abrir mão do seu pensamento, da sua capacidade de interferir pela mudança positiva. Não é isso. É a capacidade de estar na perspectiva dos outros e entender como é que os outros vão me receber para que eu me insira e possa ser aceito pelo grupo e para que esse grupo, me aceitando, aceite as minhas ideias também. Se eu não me adaptar ao grupo, ou o grupo não me adaptar, a separação vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Então, como tratar essa parte aí, por exemplo, a pessoa está se ingressando dentro dessa empresa, ela começa a ter dificuldades por uma questão de relacionamento e ele tem dentro de si uma certa convicção que ele está atuando certo dentro da empresa, no cargo que ele foi contratado para desempenhar uma determinada função. Antes que ele venha tomar uma atitude de abandonar o barco e mandar currículo, ir para uma outra empresa, como você atua dentro de recursos humanos e ele está sendo testado pela sua resiliência de tratar com essa diversidade, e ele tiver plena convicção que ele está certo sobre o que ele está atuando, e de que a chefia posterior não está lhe respeitando aos seus limites,
O que você recomenda para essa pessoa de que ela tem um futuro promissor pela frente, é um dos melhores alunos em faculdade, universidade, mas ela tem uma falha de relacionamento em equipe, e ela tem que ser trabalhada, ou ela procura recursos humanos, ou ela procura um curso com com uma especialista, como a Genira? O que ele deve fazer para ele continuar o seu caminho dentro dessa organização? São duas coisas. Vamos tratar a questão sobre dois aspectos. Primeiro, se a empresa detecta que tem um indivíduo que tem alta capacidade, mas ele não se insere na equipe, é uma atitude que a empresa deve tomar proativamente em relação ao indivíduo e convidá-lo a, se eventualmente... Porque eu vou falar um pouquinho antes disso aqui, assim, Alexandre, não pode pensar que a responsabilidade do desenvolvimento é sempre da empresa. Você puder falar um pouquinho mais alto? Levantar um pouquinho. Agora, a responsabilidade pelo desenvolvimento não é da empresa. A responsabilidade pelo desenvolvimento é do indivíduo. Vamos deixar isso. Melhorou o som? Melhorou o som? Hã? Melhorou o som? Não? Estamos com um problema, então, de som aqui. E agora? Posso falar um pouquinho enquanto você... Não, estou ouvindo. Pode. Está ouvindo? Eu posso falar um pouquinho enquanto você ajusta o som aí? Pode ser. Pode. Então, Alexandre, quando se trata de... Você está falando do jovem que entra num ambiente que já tem uma cultura, né? Então, assim, tem uma responsabilidade que é da liderança, principalmente, dessa equipe, né? E da empresa como um todo. O que é que ela está pretendendo introduzindo esses jovens dentro da empresa, né? Porque, assim, via de regra, quando a empresa traz pessoas novas, seja de idade, seja... Vou pegar alguém do mercado para inovar, ele está querendo mudar alguma coisa, né? Querendo inovar. Então, esse movimento de trazer essas pessoas requer um cuidado, um trato com os aspectos da cultura, né? Porque não é apenas o indivíduo sozinho, ele consegue fazer muito pouca mudança, né? Se a organização, por exemplo, dizer, eu vou contratar um novo gerente para a área X, porque eu quero fazer mudanças. Ele sozinho, ele não consegue fazer mudanças, porque ele tem pares com quem ele se relaciona e a área dele se relaciona, e ele tem um time. Então, cabe às vezes o movimento é da organização, mas às vezes cabe até apenas à liderança, porque a organização define lá uma espécie de um referencial de como ela é, de onde ela quer chegar e como ela quer chegar. Então, as pessoas que estão na liderança, cabe traduzir isso dentro de seu campo de atuação. Então, quando se trata de mudança dentro da organização, é importante, quando introduzir indivíduos novos, isso seja trabalhado com os antigos, né? E isso não é um fato novo. Hoje se fala muito... Mas olhando assim, o indivíduo em si, a pessoa em si, conforme Irineu está até abordando, colocou um pouquinho. Mas esse indivíduo, levando bem no pensamento que nós estávamos colocando, antes de cair o som do Irineu, esse indivíduo dentro dessa organização, olhando ele dentro de si mesmo, ele tendo gerente de recursos humanos, como o Irineu sempre atuou dentro das organizações. Ele tendo essa base comportamental educacional que se busca nas apostilas, nos cursos. Então, ele conhece tudo isso, mas ele tendo um diretor de recursos humanos. O que ele faz? Ele procura um diretor, ele se adapta. Como que o Irineu vê isso? O que ele faz? O que ele deve fazer nesse momento? Só concluindo aqui, assim, o indivíduo... o que eu quero dizer, a inclusão do indivíduo no time não é responsabilidade só dele, porque tem muitas variáveis além do comportamento dele, né? Você está falando, o cara é muito bem preparado na escola, tecnicamente, aí ele vai para uma equipe. O que ele pode fazer tem a ver com a capacidade dele se relacionar, porque ele já tem o conhecimento e já é formado, mas tem
uma capacidade, como o Irineu estava falando, de se incluir, de entender como é, mas tem também uma responsabilidade da liderança na inclusão desse indivíduo. Agora, em relação ao RH, o papel do RH não ele é orientar as lideranças, criar ferramenta para as lideranças lidar com o funcionário. Se um funcionário individualmente vai buscar o RH costuma, essa era uma prática muito comum na gestão do Irineu. Ele chama o líder e ele conversa com o líder para saber o que está acontecendo, né? Porque a gestão da pessoa é do líder da área, não é do RH. O RH ele dá suporte para os líderes, então, cuidarem das suas equipes e dizer o que está precisando. Se esse cara precisa de um atendimento individual e é política da empresa, dar esse suporte individual, ou uma mentoria, ou um coach, ou coisa parecida, aí aciona o RH. Alexandre, só para então complementar o que a Janira colocou, vamos colocar as coisas rapidamente sobre dois aspectos. A Janira colocou muito bem. A responsabilidade primeira de inserção do indivíduo na equipe é da empresa. Se ela trouxe alguém de fora, porque vai crescer, vai trazer uma ideia nova, vai complementar, trazer aquele senso de complementariedade de competência. A empresa tem que cuidar disso. Então, é aquilo que eu disse no começo, a Janira tem outras consultorias, mas a Janira tem uma especialidade muito, muito interessante, é de montar equipes de performance, onde que as pessoas se entrosam e trabalham. Normalmente, se isso é feito dentro da organização, normalmente é coordenado por a divisão de recursos humanos, a diretoria de recursos humanos que faz esse trabalho, de trazer consultorias, trazer pessoas especializadas para trabalhar com os grupos e trabalhar com os gestores, grupos indeterminados. Primeiro trabalhar com a diretoria, com os gerentes de primeira linha, segunda linha, com o chão de fábrica, com qualquer que seja a estrutura da empresa. Se faz o trabalho para que a equipe consiga o alto desempenho, e em alguns momentos, como era o princípio lá das equipes de alta performance que nós fazíamos, era criar o autogerenciamento. Eu estou ouvindo um barulhinho, é só no meu computador, ou vocês estão ouvindo também? Não, está normal. Estamos ouvindo. Pode continuar, está tranquilo. Então, quer dizer, essa é uma responsabilidade da empresa, de criar um clima de equipe, de trabalho em equipe, para que essas pessoas se insiram adequadamente. Falando do lado das pessoas, eu estava naquele tempo que a responsabilidade pelo desenvolvimento não é da empresa, só da empresa, é da empresa também. Mas se eu sou um indivíduo ambicioso, que quero entrar no mercado de trabalho, tenho boa formação técnica, eu tenho que aprender técnicas de convivência social, de inteligência emocional, que me facilitem o desenvolvimento. Eu tenho diversas experiências na minha vida de pessoas que alta capacidade intelectual, que entram na empresa e acabam saindo. Primeiro, por duas razões. Ou porque o chefe dela era muito ruim, inteligência emocional baixa, e as pessoas de alto QI têm alta empregabilidade, eles não se adequam, eles vão embora, arrumam outro emprego rapidamente. Perdi vários talentos por essa questão, por Mas aí não seria também a questão da resiliência da pessoa, dela não ter força para ter oportunidade, capacidade intelectual para saber lidar com esse chefe teoricamente chato, porque o chefe vai embora, mas a empresa fica. Exatamente. Na verdade, é isso que eu concluí. Pessoas de alta empregabilidade, baixa resiliência, ele perde a conta e vai embora. Perde a conta e vai embora. Se ele tem alta resiliência, ele aguenta por um tempo, tá certo? Uhum. Ele tenta contornar. É uma história que eu aprendi com um consultor amigo nosso, a gente deve conhecer, o Isaac, que ele dizia o seguinte: o mundo é assim. Se eu quero me adaptar ao mundo, eu tenho que aceitar o mundo como ele é, eu tenho que aceitar as pessoas como elas são, tá certo? Se eu não posso jogar a culpa por minha falha de inserção no grupo nas demais pessoas do grupo, a culpa é sempre minha, tá certo? Eu é que tenho que aceitar as pessoas como elas são, tá certo? Se as pessoas são diferentes, eu tenho que descobrir dentro de mim como é que eu contorno esses obstáculos. Um dos aspectos da resiliência é exatamente isso, como é que eu contorno os obstáculos. Então, quando você está falando de público jovem, saindo para o outro lado da moeda, público jovem ou profissionais que entram numa empresa, se ele acha que ele quer fazer carreira naquela organização e a empresa como um todo, ou pelo gestor, que quer que seja, não está interessada em investir nesse aspecto e ele quer desenvolver a resiliência dele, é uma atitude dele, procurar ajuda
esses cursos, tipo que a Geneira faz agora pela internet, de trabalhar esses temas com as pessoas em grupo, de desenvolver a minha capacidade de ser resiliente. Eu sei que a organização está do caminho errado, mas como é que eu vou fazer minha ideia prevalecer? Se eu sou resiliente, se eu tenho uma boa inteligência emocional, eu vou encontrar um caminho de contornar esses obstáculos para fazer com que a minha ideia prevaleça. Se eu não tenho uma boa resiliência e não tenho uma boa inteligência emocional, eu peço demissão. Se eu tenho, eu descubro quais são os obstáculos, encontro solução para isso ou aprendo a conviver com esses obstáculos. Então, esse é um problema que vai existir sempre na organização. Não tem uma solução 100% para isso. O que você trabalha quando você é uma empresa, você tem uma gestão consciente, é trazer para a empresa o conceito do trabalho de equipe, de alta performance, de resiliência, de inteligência emocional, em que as pessoas procuram ao mesmo tempo. Se isso está na cultura da empresa. Mas nós temos que... A Geneira deve saber disso também. A Geneira sabe de longa data, você também. Tem empresas que o proprietário não tem inteligência emocional, não tem resiliência, ele é um indivíduo difícil, mas é uma empresa de sucesso também. Por quê? Essa empresa dele, por um determinado tempo, vai fazer algum sucesso. E porque tem muita pessoa que não tem essa resiliência, mas ele contrata gente que tem. Você já ouviu falar disso. Tem empresários que não têm alta capacidade nem intelectual, nem financeira, mas ele é inteligente o suficiente para contratar gente que tem. Na verdade, gente que faça correto. Contrata o Alexandre. Contrata o Alexandre. Alexandre já finanças, contrata a Geneira, vai ensinar equipes de alta performance. É muito comum, eu já vi isso em empresas de sucesso em que o dono é um cara intragável, mas o time dele é bom, porque ele sabe que ele precisa de um time bom. Porque as empresas que o dono é intragável e os gerentes seguem a linha do dono, quebra rápido, não tem competências ou fica num patamar de desempenho médio, de médio para baixo. Então, quando a gente está falando em inserir, então, a responsabilidade da empresa, se eu tenho consciência de que isso é uma necessidade da minha empresa, eu vou investir na minha equipe para introduzir esse pessoal que vem de fora. Se eu quero qual conselho assim, que você daria para desenvolver a resiliência, né, na pessoa que está dentro desse processo, principalmente esse jovem, que ele é muito imediatista, ele já nasceu nesse mundo imediatista, para que ele não jogue fora uma grande oportunidade que também está na mão dele. Tem hora de que a galinha dos ovos de ouro é o produto que a empresa produz, e tem hora que a galinha dos ovos de ouro é o emprego que a pessoa conquista, de que ele vai levar a um patamar de vida diferenciado. E ela pode ter que ter resiliência em algum tempo da vida em ganhar um salário menor e ter como conquista ganho de conhecimento. Então, ela prefere mais o conhecimento que o salário que ela ganha. Ela tem que trabalhar em empresas, por exemplo, talvez tenha em processo de reestruturação, mas que futuramente se tornarão uma grande empresa. Muitas das vezes, ela perde o emprego numa grande empresa e migra numa média empresa e ali vai estar o sucesso dela. E também ela pode ser demitida e essa demissão vai levar ela num patamar melhor do que ela estava anteriormente. Então, a demissão, para muita gente, a pessoa chora, não sabe para onde caminha, e tudo isso aí também são fatores de resiliência de tratativas diferenciadas. Como que você visualiza esse Você está falando para ele ou para mim? Eu tenho uma tanto para o Irineu, tanto que para a Geneira, se os dois puder fechar esse assunto. Deixa eu só falar uma questãozinha, depois eu passo para você. A questão é o seguinte, Alexandre, são dois aspectos. Eu, por exemplo, vou só citar um exemplo rapidamente. Teve um indivíduo que trabalhava numa empresa, ele era muito aceito por todo mundo. E tinha um desempenho não excelente, mas um desempenho bem razoável. Poderia ter sido excelente, mas era razoável, mas é um cara que ficou numa empresa por muitos anos, mais de 30 anos. Na mesma empresa, fez uma carreira do chão de fábrica até o nível de alta gerência. E ele sempre foi muito bem aceito, trazia os seus resultados, mas chegou um momento que, por N razões, ele teve que se aposentar. No momento que ele se aposentou, ele foi internado no hospital psiquiátrico, tá certo? Não pela resiliência no trabalho, pela falta de resiliência de mudança de status social. Eu tinha um sobrenome X, agora não tenho mais, tá certo? Isso também é um aspecto da vida que a pessoa tem que trabalhar na vida. Às vezes você pensa que as pessoas estão bem na vida, mas nesse momento da vida dela, ela não tinha a resiliência que nós achávamos que teria, ou inteligência emocional para mudar um patamar de vida que não se preparou a vida inteira. Isso é um aspecto.
Agora, como é que eu lidava com essas questões? Contratava a Genira, é verdade. Quando nós tínhamos problemas de formar gente, tinha problemas de equipe, problemas de trazer uma cultura ou mudar uma cultura, nós buscávamos consultorias externas, porque tem um negócio que parece que não é verdade, mas é verdade. Santo da casa não faz milagre. Se você tiver a divisão de RH muito grande, com um monte de gente, não funciona. A divisão de RH tem que ser enxuta, tá certo? Para buscar no mercado profissionais que trazem pontos de vista diferentes. Porque vamos supor que eu tivesse um profissional de psicologia lá que treinasse equipes de alta performance, ele ia formar um estilo só, que é aquele que ele conhece. Se eu não tenho esse profissional e eu vou no mercado buscar, eu tenho a possibilidade de, a cada momento, consultar o profissional que mais atenda à minha expectativa. É nesse momento que entra as consultorias. No momento, sempre quando eu tinha necessidade de consultoria, de formar equipes, ou que eu tinha dificuldade com as equipes que estavam na empresa, eu sempre contratei consultorias externas. A Genira foi uma das pessoas que trabalhou muito comigo nesse trabalho. Eu falo com orgulho pessoal que fizemos muito sucesso junto desse trabalho. Ela fez também, mas eu também fiz junto com o trabalho dela. Ela me empurrou para cima. Legal. Já partindo... Agora, deixa eu só complementar esse negócio. Só complementar isso, se eu passar para a Genira, é isso? A grande questão que eu coloco é que existem pessoas que não querem mudar. Tanto a gerência quanto o gerenciado. Aí a lição, com todo respeito a quem pensa diferente, não tem o que fazer. Quando eu não quero mudar, eu tenho que sair fora. E se eu não saio fora, a gente tem que sair com ele fora. Porque tem gente que não quer mudar mesmo. Aí tem decisões que têm que ser tomadas. Aí é uma decisão gerencial. Mas a boa notícia é que a maioria das pessoas mudam. Ou porque sabe que isso é bom, a maioria, ou alguns mudam porque sabe, se eu não mudar, serei mudado. Como diria um diretor de umas empresas que eu trabalhei, que tinha falado, você tem que mudar. Porque se você não mudar, você será mudado. Será mudado ou pelo treinamento, ou será mudado de emprego. Essa é uma questão que é sempre muito bom as pessoas terem em mente. O mundo não vai aceitar as pessoas sempre do jeito que elas são. Elas também têm que aceitar o mundo como elas são. Genira, é com você, Alexandre. Legal. Então, a gente já passando para a Genira, acho que o Irineu a gente ouve muito assim como sendo a pessoa da empresa, que tem o poder de contratação e também de desligamento, que é o que está representando hoje aqui na nossa conversa, como se fosse a empresa falando, né? Então, eu já gostaria de passar para a Genira, partindo já para o nosso encerramento do nosso bate-papo, e deixando uma porta aberta para os nossos próximos encontros, para que a pessoa entenda sobre a importância da mudança, ao invés de ele ser mudado ou desligado dentro de uma organização. Quais os conselhos nessa conversa já final, que nós estamos indo para a finalização do nosso bate-papo, para que essa pessoa também ela possa buscar o que é melhor para ela? Muitas das vezes, viver num lugar que não lhe traz satisfação, mesmo que o salário seja tão alto, mesmo que o sonho seja tão grande, ela não pode também causar rupturas internas. Talvez mudar de empresa, profissão, emprego também lhe seja o melhor caminho. Afinal de contas, a gente sempre comenta dentro das salas de aula, se você quiser ser um controller em São José dos Campos, você vai ter um grau de dificuldade. Se você olhar o estado de São Paulo, esse grau de dificuldade diminui. Se você olhar o Brasil, você vai ter um grau de empregabilidade ainda maior. E se você olhar o mundo, tornar-se um funcionário do mundo, dificilmente você vai ficar desempregado. O que as pessoas erram é de apostar numa única carta, de querer viver uma única empresa e um único ambiente, viver numa única cidade, e daí sim, a falta de resiliência e de capacidade de adaptação, ela vive amargurando a vida inteira naquela empresa, e acontece o que o Irineu comentou, quando ele aposenta, ele acaba até tendo problemas de saúde. Eu acho que nada prevalece na vida da gente manter um grau de empregabilidade. Genira, é com você agora. Então, eu não sou muito adepta de dar conselhos, né? Eu prefiro trazer questões para as pessoas refletirem a respeito, né? Então, eu fiquei aqui pensando em uma dica que você pediu, né? O que dizer para a pessoa? O estresse, ele é hoje, né, o grande vilão da sociedade. E a resiliência seria, digamos assim, a capacidade que você tem de lidar
com o estresse, que o estresse ele decorre principalmente de fatores externos, mas depende do modo como você lida com ele internamente, né? E aí tem um sujeito chamado Rainer, um alemão, com esse nome só podia ser alemão, que ele propôs para você examinar as origens do seu estresse, né? Porque ele diz assim, e aí você olhando dentro da organização e se olhando enquanto profissional principalmente, ele traça um quadrante assim, habilidade versus dificuldade. Então, se você tem uma tarefa para resolver que requer muita habilidade, ela seja muito complexa, tá? E você tenha essa dificuldade da tarefa e a minha habilidade de resolver. A tarefa é muito complexa e eu tenho baixa habilidade, baixa capacidade para essa tarefa, tá? Então, o estresse é muito alto, gera ansiedade, angústia e até depressão, né? Então, o que fazer neste caso? Ou eu faço um autoexame e digo, olha, eu não quero isso para a minha vida. Então, eu vou plantar galinhas e colher alface. Então, eu vou cair fora dessa situação porque é muita dificuldade e eu estou me estressando e vou ficar doente. E fica mesmo, chega até a depressão profunda. Agora, o contrário também não deixa a pessoa deprimida, porque assim, se eu tenho um grau de competência alto, vamos pegar os seus alunos que chegam você forma um brilhante controller, ele chega numa organização, ele tem alta habilidade, alta competência e a tarefa que ele vai fazer, sei lá, é carimbar a nota fiscal na entrada dos produtos, quer dizer, é baixíssimo o grau de dificuldade da tarefa. Então, ele entra em depressão e fica com tédio, porque não tem desafio, né? Então, qual é a busca que a gente deve fazer para ter saúde emocional, equilíbrio emocional? É buscar esse balanço entre o grau de dificuldade da tarefa e a minha habilidade, que não seja um lado muito exagerado do que o outro, mas que me traga desafio, né? Que gere motivação. E esse ele chama de eustress, ou fluir. E hoje você encontra... Esse cara trouxe esse conceito faz muitos anos, mas hoje, se você colocar assim, flow no Google, você vai achar esse gráfico, né? Que é um orientador, né? Assim, de você se examinar. Por que eu não estou legal? O que está acontecendo comigo aqui nesse trabalho? É um indicador, né? E assim, é importante também reforçar o conceito. O que é a inteligência emocional? É você lidar bem com a razão e com a emoção, né? Então, essas pessoas que o Irineu comentou, que são muito emocionais e acabam não dando resultado, é porque falta inteligência. Porque a inteligência emocional, ela é essa capacidade de você lidar com a razão e com a emoção. Então, não é só... Mas quando a gente fala assim que falta a inteligência, falta algo dentro da pessoa, se a gente entender que falta, e isso nunca vai ser complementado, a gente mesmo acaba dando isso por uma derrota em relação ao ser humano. Mas quando essa pessoa ela sente qualquer tipo de dificuldade e lhe falta resiliência, lhe falta uma visão, qual o caminho que você orienta? O que ela deve fazer? Ela deve fazer um curso, ela deve caminhar no shopping, ela deve tirar um ano de descanso, ela deve se aproximar de pessoas, amigos, rede, internet, estabelecer relacionamento de um modo natural. Ela não dá tanta importância para esse mundo que hoje nós estamos vivendo. Se hoje nós acessarmos os sites de notícia, por um longo tempo era só Covid, as notícias nos desmotivavam, era um período de recessão após outra recessão. No entanto, passou 6 meses, as pessoas estão vivendo de um modo diferente, num novo normal, e ninguém perdeu a cabeça, ninguém perdeu o olho, ninguém perdeu o braço, o ser humano se adaptou. Então, existia mais uma pressão política dentro da sociedade do que efetivamente a pressão em termos de destruição que haveria de acontecer. Então, nós estamos vencendo todo esse período. Então, quando nós nos deparamos com uma situação totalmente negativa,
aquilo nem sempre é a resolução final da nossa vida. E o que nós devemos fazer, principalmente esse pessoal mais jovem, para ele entender de que essa folhinha de árvore que caiu na cabeça de uma formiga, que parece que o mundo está acabando, vem alguém, tira aquela folhinha e o mundo continua para ele naturalmente. Como que esse jovem trata com essa pressão passageira, essa nuvem que ela se desfaz no próprio universo? Então, Janira, ela pode fazer tudo isso que você falou, tá? E pode não resolver, porque nós, seres humanos, nunca vamos estar plenamente satisfeitos, plenamente, né? E agora, a questão que você está falando do acostumar, né, com o novo, isso daí, cara, vem da maturidade, só, né? Não tem fórmula, não tem mágica. E assim, eu tinha uma professora, uma psicóloga que foi minha formadora, minha guru, ela dizia o seguinte, não é dela a frase, mas ela costumava dizer, o que é sabedoria? É experiência processada. Quer dizer, então não adianta você ter só conhecimento, você ter só experiência se você não elabora. Então o caminho sempre vai ser do autoconhecimento, da elaboração, do insight, da reflexão. Eu passei pela experiência, eu preciso elaborar e transformar isso em saber mesmo, em aprendizado e em sabedoria. É a maturidade, não tem como acelerar a maturidade de pessoas. Elas precisam... E tem pessoas que vão ficar velhas e não vão aprender, porque não processa, né? Aquela sabedoria não vem, passa batido, né? Então, seja jovem, seja velho, precisa processar as experiências e transformar em aprendizado, sempre. E o que fazer para processar essa experiência e transformar em aprendizado? Refletir sobre o que você viveu, trocar a experiência, seja com um mentor, seja com um coach, com um terapeuta, com seu colega, em grupo, seja no que for. Você precisa refletir sobre isso e aprender. Diga, Irineu. Você surpreendeu. Passa para o Irineu, então. Deixa eu falar um pouquinho. Eu só queria falar assim, a extensão da sua pergunta é tão grande e a resposta da Janira vai ser tão extensa que isso é o tema da próxima live. Não, esse tema é complexo, nós temos que trabalhar isso numa outra live, porque é muito complicado esse tema. A Janira tentou explicar rapidamente, mas cria mais dúvidas na gente do que soluções. Talvez seja a questão da gente discutir isso numa próxima live. Como vamos fazer com essas questões todas que você levantou na última pergunta, né, Janira? Essa foi uma estratégia, viu, Irineu? A gente cria um monte de perguntas e um monte de interrogação para fazer gancho. Próxima live. Então tá certo. Eu não havia entendido a estratégia. Ok. Então tá bom. Ok? Bom, pessoal, acho que nós podemos caminhar já para o encerramento, né? Eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês. E vamos continuar fazendo esses encontros, até para ver um mundo um pouco melhor, compartilhar um pouco das nossas experiências, para que esse público que a gente sempre insiste, né, vai ser a geração do futuro, que vai tocar a sociedade, as empresas, universidades. Cada um de nós temos N exemplos de vida já, né, e complementado também por uma formação acadêmica, além de empresas. Eu sempre penso, comento dentro da sala de aula, você trabalhar numa Nestlé, você está estudando numa faculdade Nestlé. Você trabalhar numa Ambev, você está estudando numa faculdade Ambev. Quanto que você pagaria para ter um emprego dentro de uma grande organização, sendo que você está sendo treinado por ela? Então, não é só olhar salário, é olhar o que você está aprendendo em termos de cultura, convivência, como a Janira começou logo no início. O aprendizado está nos amigos, está na vida, não é se fechar dentro de casa e romper também essas dificuldades. Senão a pessoa tem muita inteligência emocional e ela não tem muita inteligência dentro dela e não consegue ter inteligência dentro de um grupo. Esses nossos encontros, trazer para esses nossos bate-papo, conversa, essa mudança e contribuir também como aula para essas pessoas as nossas experiências. Nós podemos assumir tranquilamente, não é apenas sou eu que sou professor, acabei virando professor aí pela oportunidade da vida, mas tanto o Irineu, tanto a Janira, vocês possuem plena capacidade de formação. O Irineu é formado na USP, a Janira também dá treinamento dentro de grandes organizações,
Então, o nosso canal vai ser aberto para isso, para compartilhar conhecimento. E o público que está nos ouvindo, nós vamos subir esse áudio para o YouTube. Deixa escrito suas dúvidas, suas indagações, suas perguntas, que nós estaremos respondendo nas próximas lives. Vocês gostariam de falar mais alguma coisa ou apenas entrar já em processo de desligamento pelo nosso tempo? E nós temos, a Genira também tem o tempo marcado de reunião. Não, eu só queria me colocar à disposição, se surgirem algumas questões relativas a isso, a gente está aqui à disposição. E dizer que é o seguinte, nós trabalhamos com o Alexandre na G-Company, que é uma consultoria especializada em finanças, gestão de empresas, gestão de pessoas, tem diversos trabalhos. Depois que eu me aposentei, comecei a trabalhar nas empresas no sentido de criar climas para equipes encontrar resultado. Eu sempre fui buscar resultado através de medidas de desempenho e tal. Depois que nós estamos trabalhando junto com a Genira e com o Alexandre, nós estamos criando uma ideia de que muitas organizações brasileiras de alto nome no mercado ainda têm dificuldade de conseguir resultados substanciais e que se persistam durante longo tempo. Existem umas curvas muito grandes. E, através desse trabalho, nós estamos tentando criar essa ideia. E a ideia dessas lives, conforme o Alexandre diz, é criando dentro da G-Company um arquivo de vídeos com as ideias que a gente entende que seja interessante. Que o Alexandre, que é especialista em finanças, controladoria, avaliação de empresas e outras coisas, eu na construção de equipes para resultados, montagem de resultados, a Genira dispensa comentários, uma profissional altamente capacitada em informações de equipe, informação de lideranças, em desenvolvimento de pessoas e de equipes. Essas ideias vão estar sempre no site da G-Company para quem quiser futuramente acessar gratuitamente e procurar se desenvolver, dentro daquilo que o Alexandre falou, que você falou, Alexandre. O que as pessoas vão fazer? Vão criar um arquivo em que as pessoas possam estar de vez em quando consultando e relembrando os conceitos que a gente discutem aqui. Ok? Até a próxima live, que será quinta-feira que vem, Alexandre? Isso, nós estaremos comunicando através de um folder eletrônico, soltando nas redes sociais. A melhor data que se encaixar para vocês, devido ao compromisso, né? Mas fica previamente marcado para a próxima quinta-feira. Ao vivo. Okay. Tudo de bom, muito obrigado. Obrigado, Genira. Obrigada a você pela oportunidade aí. Tá bem. Obrigada, Tudo de bom. Um abraço para vocês.